Lia, uma mãe desprezada. Você sabe a história de Lia? Lia foi uma mulher, irmã de Raquel, né? Como a gente conhece mais. E Lia foi dada por esposa a Jacó. Porém, Jacó, filho de Isaac, Jacó estava trabalhando para se casar com Raquel. Porém, o seu sogro deu a ele Lia, que era a irmã mais velha, porque na terra dele, as mais novas não se casavam primeiro que as mais velhas. Então, Jacó se casa com Lia, mas ele só se deu conta no dia seguinte, né, da noite de núpcias, e viu que a mulher que o seu sogro tinha dado não era a mulher que ele esperava. Então daí você já pensa, Lia foi uma mulher que já como esposa não era a esposa que o seu marido desejava. Porém, para Deus não tem o vilão e o mocinho da história. Para Deus, Lia não era vilã. Lia foi dada pelo seu pai, ela também não tinha necessariamente uma responsabilidade. Ela não fez isso para prejudicar sua irmã Raquel. Ela foi dada pelo seu pai. Então Deus, a própria Bíblia fala que Deus viu a aflição de Lia e Deus fez Lia conceber. Deus deu a ela o presente de ser mãe. E a Bíblia conta, é muito interessante, que primeiro Lia engravida e ela dá à luz a um filho que chama Ruben. E Ruben significa Deus viu. Ou então, eis aí um filho, vê, tive um filho varão. Lia coloca esse nome mostrando que Deus viu a aflição dela. Depois de Ruben, ela engravida novamente e ela tem um filho chamado Simeão. Simeão significa algo como ele ouviu. Primeiro Deus viu, depois ele ouviu. Terceiro, Deus faz Lia engravidar novamente e ela tem outro filho chamado Levi. E Levi significa união. E Lia até fala, agora o meu marido se unirá a mim, agora o meu marido me amará, porque Deus já me deu 3 filhos varões, né? Porém, o que eu acho lindo na história de Lia é quando vem o 4º filho. Então Lia tem o 4º filho dela que ela chama de Judá. E Judá significa louvado seja Deus, Deus seja louvado. Lia tinha as expectativas de ser amada pelo marido, pelos filhos. Até que chega no 4º e ela se dá conta, não, Deus seja louvado, porque eu sou mãe. E as lições que eu quero falar da vida de Lia para nós é, primeiro, o Senhor vê quando você é desprezada. Deus sabe que muitas vezes na sua história você não foi a vilã, mas talvez por algum motivo você pode ter sido uma mulher ou uma mãe desprezada. Mas o que importa é que Deus viu a aflição de Lia. Deus viu que Lia era desprezada e Ele ouviu. Essa é a primeira lição. Então, mãe, se você se sente desprezada por alguém, até talvez pelo seu cônjuge ou por qualquer pessoa, o Senhor vê. Assim como Lia colocou o nome de Ruben, o Senhor viu e me deu um filho. Segunda lição que eu quero te dizer, quando Deus te dá filhos, é uma herança bendita que o Senhor está dando para você. Mas não espere que esses filhos sejam necessariamente a união, como Lia teve a expectativa em relação ao seu marido. Ela olhou para o 3º filho e disse, agora ele vai me amar, agora ele se unirá a mim, porque Deus me fez ter filhos. Os nossos filhos não têm que ser nenhum cumprimento de expectativa nosso. Os nossos filhos não têm que atender às nossas demandas emocionais. O seu filho não é para necessariamente te unir ou fazer com que o seu marido te valorize mais, fazer com que alguém te valorize mais. Não. O seu filho é um lembrete da bênção de Deus sobre a sua vida. Então não pense que o seu filho tem que ser essa recompensa ou que o seu filho tem que ser até, digamos, uma moeda de troca. Como antigamente muitas mulheres tinham filho para prender um homem. E isso, as mulheres perceberam que isso não funciona. Então, os seus filhos não têm que fazer esse papel. E o 3º ponto que eu quero te dizer é exatamente o nome do último filho dela. Que os filhos que Deus te dê, os filhos que Deus te der, sejam um motivo de você falar, louvado seja o Senhor. Que todos os filhos que Deus concederá a você, para te mostrar que você não é desprezada, para te mostrar que Ele te deu a graça de ser mãe, sejam um lembrete, Deus seja louvado, Deus é bom, Deus é glorioso. Que os seus filhos sejam isso, assim como foram para Lia. Você já sabia da história de Lia? Ou você era daquelas que olhava para ela como uma vilã para Raquel? Você gostou da história dessa mãe? Curta, compartilhe com as suas amigas, mande para as suas amigas, mande para as pessoas que você conhece, que talvez até estão se sentindo, para as mães que talvez até estão se sentindo desprezadas, ou que pensam que seus filhos são uma moeda para que os seus maridos ou para que as pessoas a amem mais. Os seus filhos são para que você pense, Deus seja louvado.